Estamos na Catedral Basílica de Curitiba, Nossa Senhora dos Pinhais, e hoje vamos também falar um pouco sobre a importância da presença da Igreja Católica na cultura, na arte e na literatura. Por isso nós vamos mostrar um pouco dois modelos de igreja, de arquitetura, digamos assim, de presença aqui em Curitiba. Primeiro, vamos conhecer a Catedral Metropolitana, que é uma igreja mais antiga, e depois vamos conhecer também a Igreja Santo Agostinho, que já é uma arquitetura mais moderna, uma igreja recente. A nossa catedral aqui, centenária já, tem toda uma história. Então, seja bem-vindo a este momento de visita e de conhecimento de um pouco mais da nossa história. A Catedral Metropolitana de Curitiba é um prédio construído em 1893, em estilo neogótico. Para os padrões da época, prédio moderno, principalmente porque expressava os novos valores que começavam a chegar à cidade de Curitiba, os valores republicanos. Dentro deste prédio, existem algumas características próprias dele e que realmente vamos aos poucos conhecer nesse breve vídeo. Primeiro, os próprios vitrais desta catedral, eles contam a história da Sagrada Escritura a partir dos olhos da Virgem da Luz, Senhora da Luz, ou simplesmente Nossa Senhora Maria. Então, a cada vitral, somos convidados a refletir sobre uma passagem do Evangelho e da vida de Maria, dentro da Palavra de Deus. Possuímos também dentro dessa igreja catedral um órgão de tubo, ainda pneumático, significa que ele é movido basicamente a ar. São dos irmãos Bohr, construído provavelmente no Rio Grande do Sul e trazido para a cidade de Curitiba. A Catedral de Curitiba, na década de 80, recebeu a visita do Papa João Paulo II, que celebrou uma grande missa em nossa cidade. A cátedra que se encontra nesta igreja foi usada pelo Papa João Paulo II e é também hoje um dos símbolos dessa cultura, da parte cultural de nossa cidade de Curitiba. Assim como a Catedral de Curitiba, propriamente o seu prédio, ela influenciou também outros locais da própria cidade, a própria questão cultural de Curitiba, visto que a igreja era o polo que irradiava a cultura para as pessoas e também, além de irradiar, ela era cuidadora ou defensora da própria cultura. Então, as pessoas que acorriam à igreja e acorrem à igreja hoje, quando aos domingos, de maneira especial, os turistas vêm a esta igreja catedral, eles vêm para conhecer a cultura intrínseca a essa estrutura de igreja. Então, quando ela hoje, dentro da Praça Tiradentes, ela se destaca, ela não se destaca somente pela questão religiosa, mas por um convite às pessoas aqui entrarem e conhecerem aquilo que hoje quase não mais se encontra dentro das nossas igrejas em Curitiba. Quer dizer, então, ao visitar a Igreja Catedral, somos convidados a uma imersão na cultura e, principalmente, ser testemunhas dessa cultura junto às outras pessoas que aqui passam. Como nós vimos agora há pouco, lá quando mostrávamos a Catedral Metropolitana de Curitiba, vendo a influência da arte, a influência da cultura na nossa sociedade e também no mundo, a influência da Igreja Católica, nós vimos a Catedral Centenária. Por exemplo, agora estamos aqui na Igreja de Santo Agostinho e Santa Mônica, aqui no bairro do Aú, e é uma outra arquitetura, é uma outra arte. Essa igreja é uma igreja moderna, como vocês podem ver, os vitrais transparentes, e o sentido dele é justamente que eles possam se ver. Vocês vão ver lá no fundo, onde se vê os pinheirais, é uma arte moderna e uma maneira nova. Essa igreja aqui foi inaugurada em 81, então quer dizer, é bem recente, né? Comparado àquilo que realmente
influenciou durante todo o tempo a igreja, digamos assim, a cultura e a arte da igreja. Hoje, por exemplo, nós também vemos a influência, ou melhor, teve muito mais a influência da Igreja Católica também na literatura. Isso aconteceu de várias maneiras, principalmente depois da chamada conversão de Constantino em 312, lógico, o Império se torna cristão, então passa a ter uma grande influência a Bíblia, que era o livro dos cristãos, e nós vemos a Bíblia influencia a cultura, influencia a literatura, influencia os costumes, digamos, de toda uma época, e até hoje ela chega a este ponto. A própria ideia de universidade, por exemplo, a universidade ela surge na Idade Média com a Igreja Católica. Então, o nosso conceito de universidade é o católico medieval. Então a igreja investiu muito nisso e ela influenciou muito o pensamento. E aí nós olhando a influência, digamos, no mundo que teve a igreja durante todo esse tempo, nós também podemos ver a influência da própria Igreja Católica no Brasil, que no começo ela era a única igreja presente aqui, depois vieram as outras, mas a literatura, ela nasce sobre o signo católico, que é justamente chamada de literatura jesuítica. As nossas primeiras manifestações literárias foram dos padres missionários. Por exemplo, o Padre Vieira, os famosos sermões do Padre Vieira, uma coleção completa. No teatro também nós temos a presença, no teatro e na poesia, a presença, por exemplo, de José de Anchieta, hoje canonizado pela Igreja Católica. E aí nós vemos então toda essa influência através da catequese que foi feita inicialmente no Brasil. Nós vemos então a influência da Igreja Católica em toda a história do cristianismo, desde o início até agora, e a gente percebeu, e como para completar, que no Brasil principalmente, a igreja teve o papel fundamental na formação, na criação, digamos assim. A maioria das cidades brasileiras nasceram como? Ao redor de uma igreja católica. Isso durou até muito pouquinho tempo, mas hoje a gente vê a presença também de muitas outras igrejas, muitas outras instituições, mas ainda, mesmo muita gente não destacando, mas até hoje a Igreja Católica tem uma influência grande através das universidades, temos muitas universidades católicas. Se nós olharmos o campo da educação, por exemplo, e aí ligado muito à literatura, as congregações foram as primeiras a instituir universidades, faculdades e colégios para a formação do povo brasileiro. Então, por isso é vasto e muito significativo toda a presença da Igreja Católica, não exclusiva, mas principalmente dela na arte, na cultura, na literatura. E assim, espero que nós possamos ainda estudar muito mais, não no sentido de valorizar, mas de reconhecer o papel importante que a Igreja Católica teve, não só na história da humanidade desde o início, pelo menos a era cristã, mas também na formação de muitas sociedades e até hoje do pensamento presente em todos os cantos do mundo.